Marlos Menezes e hoje quero falar contigo sobre potenciação. Vou falar um pouco também sobre radiciação, que é a operação inversa da potenciação, mas vamos nos concentrar sobre potenciação. Mas por que potenciação é importante? Potenciação em matemática é um tema muito importante porque pode te ajudar em vários conteúdos da matemática. Olha, se você for estudar, por exemplo, um teorema de Pitágoras, você só vai entender o teorema de Pitágoras se você tiver uma base de potenciação. Se você for estudar função exponencial, nem se fala. Logaritmo, nem se fala. Então, por isso que é tão difícil você chegar e falar assim, pô, esse tema cai, 30% no Enem, 10% no Enem. Vou te dar um exemplo melhor para você entender. Se a gente for falar de soma, por exemplo, que é uma base das bases da matemática. Quantas questões do Enem pedem para você somar? É até difícil, são poucas as questões que não pedem para você fazer alguma operação básica com números naturais. Então, assim como essas operações básicas, a potenciação é uma delas que vai te ajudar a conseguir atingir os 747 pontos em matemática ou mais. Então, vamos lá. Então, o que eu estou propondo para você é o seguinte, é estudar por meio de exercícios. Mas olha só, isso não é uma tarefa aleatória. Vou pegar exercícios e vou começar a fazer. Não. Você tem que escolher exercícios que vão te, aos poucos, colocando tijolinhos até você ter uma base sólida, sedimentada, estruturada, concretada para você subir em cima e ir para o próximo nível. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, me acompanha aqui, acompanhe minha linha de raciocínio aqui. Vamos ver uma quantidade de conteúdo bem interessante de potenciação que cai no Enem. E além disso, a gente ainda vai fazer algumas questões do Enem que caíram, que cobraram esse tema. Vamos começar pela definição. Mas você acha que eu vou te dar teoria? Não. Olha aqui, ó. Em todos os casos abaixo, represente em forma de potência. Esse é o primeiro caso, é um caso relativamente simples. E o que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente resolve isso daqui? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes aparece o 5 aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O 5 aparece 5 vezes. Então, isso daqui eu posso escrever da seguinte forma. Isso daqui é igual a 5 elevado a 5. Esse elevado a 5 aqui é o número de vezes que apareceu o 5. E esse 5 aqui de baixo é o próprio número 5 que se repetiu. Tudo bem? Depois eu vou dar nome aos bois, o que cada um desses números representa. Vamos lá. Agora vamos ao próximo, dar mais um passo. Olha aqui, ó. Se eu tiver isso daqui, ó, muito cuidado, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 é igual a 5 vezes o 5. Aí a gente está tratando de outra coisa, tá? Não posso confundir quando é uma multiplicação, uma multiplicação com uma soma, tá? Então aqui aparece 5 vezes o número 5, mas então aqui eu coloco 5 vezes 5 e não 5 elevado a 5, como se fosse multiplicação. E como é que eu expresso isso aqui na forma de potência? 5 aparecendo 2 vezes na multiplicação, 5 vezes 5. Isso daqui é igual a 5 elevado a 2. Ou 5 à segunda potência, certo? Assim eu escrevo. Beleza, vamos dar mais um passinho. Vamos lá. Olha aqui, ó. Se eu tiver agora isso daqui, ó, 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Por que eu coloquei esse exemplo? Para provar para você que a potenciação também pode acontecer com números que não são inteiros. Tá? O que são números inteiros? São os números que têm uma quantidade definida, que eu não preciso cortar. Por exemplo, os números naturais, quais são? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os números inteiros? São todos os números naturais, mas os simétricos, com exceção do zero, que não tem simétrico. Então, seria os números inteiros, né? Começa no menos infinito, aí passa por menos 1000, menos 999, menos 998, vem descendo, passa por menos 100, menos 99, menos 98, menos 50, menos 49, desce até o menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. O conjunto de todos esses números são inteiros. E aqui, ó, eu tenho números racionais. Aqui, ó,
são números que não são inteiros, são números que podem ser representados pela divisão entre dois números inteiros, que aí seria uma fração. Mas tudo isso que eu estou falando aqui de números racionais não nos interessa agora. São temas para outros vídeos. Mas aqui, de qualquer forma, eu escrevo isso aqui de que forma aqui, ó, 0,3 elevado a quantas vezes ele aparece? Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é 0,3 elevado a 4. Tudo bem? Então, vamos para outro nível de exercícios. E se eu tiver agora esses números aqui, ó, e eu quiser representá-los na forma de potência, o que eu faço? Então, para eu representar esse número na forma de potência, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber é como fatorá-los, ou como expressá-los para uma multiplicação entre fatores primos. Tá? O que é um número primo? O número primo é aquele que só pode ser dividido por ele ou por 1 para dar resto zero. Isso é um número primo. Tá? Então, exatamente por isso que o número 1 não é primo, porque somente ele divide por ele mesmo para dar resto zero. Em nenhum outro caso, o 1 pode ser dividido por outro número para dar resto zero. Então, um número primo tem exatamente 2 divisores. O primeiro número primo é o 2, que, aliás, também é o único número primo par. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem que fazer é fatorar cada um desses números. Então, vamos começar com o 256. Lembrando que fatorar nada mais é do que expressar esse número por uma multiplicação entre fatores primos, que é o que a gente vai fazer agora e você vai entender. Primeiro, eu preciso da técnica de fatoração. Olha aqui, ó, 256. 256 é um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. O que significa ser divisível por 2? Que eu vou dividir 256 por 2 e vai dar resto zero. Eu já sei. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 dá 2, né? 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Então, sobra 1 aqui. Mas eu boto 2. E aí, esse 1 que sobrou fica o 16. 16 dividido por 2 dá 8. 128. Por 2 de novo, posso baixar o 12 aqui, ó. 2 vezes 6. Por que por 2 de novo? Porque 8 é par. Então, posso dividir por 2. Então, 2 vezes 6 dá 12. Para 12, nada. Ficou 8 dividido por 2. Dá 2 vezes 4, 8. Olha só lembrando uma coisinha para você bem rápido aqui. Eu faço todas as contas do Enem aqui com você. E é exatamente por isso que você também, na hora de estudar, tem que fazer todas as contas. Não cometa esse erro, tá? Mesmo que você demore mais tempo, isso vai ser um treino necessário. A prova no Enem, você tem que ser rápido. Então, quanto mais contas você treinar, melhor para você. Então, vamos continuar aqui. 64 termina em 4, posso novamente dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. A linha acabou, mas não tem problema. Então, o número 256, vou escrever aqui embaixo, 256, ele é igual à multiplicação desse pessoal todo aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vamos ver. 6, 8. 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como é que eu expresso isso daqui numa potência? 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes aparece o número 2 aqui? Quantos fatores que são iguais ao número 2 eu tenho aqui? Eu tenho exatamente 8 fatores. E é exatamente por isso que 256 é igual a 2 elevado a 8. Entendido? É assim. É simples assim. Agora, vamos novamente. 3.125. Então, vamos comigo. Vamos lá. Sem medo. 3.125. Olha só. O primeiro número primo que eu testo é o 2. E aqui, ó, vamos lá. Eu posso dividir esse número por 2? Não posso. Por quê? Porque esse número
não é par. Se esse número não é par, então não posso dividir por 2. Ou seja, posso até dividir por 2, mas eu sei que não vai dar resto zero. Então não se aplica aqui na minha representação desse número por fatores primos. Então vamos para o próximo número primo, que é o número 3. Como é que eu sei que um número é divisível pelo 3? Quando a soma dos seus algarismos dá um múltiplo de 3. Então vamos lá. 3 mais... os algarismos de 3.125 são 3, 1, 2 e 5. Ou seja, 3.125 é um número formado pelos seguintes símbolos. Pelo símbolo 3, símbolo 1, símbolo 2 e símbolo 5, que são os algarismos. Vamos ver quanto dá a soma desses algarismos. 3 mais 1, 4, mais 2, 6, mais 5, 11. 11 está na tabuada de 3? Não está. 11 não está na tabuada de 3. Ou seja, se 11 não está na tabuada de 3, significa que 11 não é múltiplo de 3. É assim que eu vejo se o número é múltiplo. Dizer que um número é múltiplo de outro é a mesma coisa que dizer que aquele primeiro número está na tabuada do outro. Então, como 11 não está na tabuada de 3, então ele não é múltiplo de 3. E agora, qual o próximo primo? O próximo número primo é o número 5. E eu sei que esses números são primos por uma simples análise da tabuada. Por exemplo, como é que eu sei que 4 não é primo? Opa! 2 vezes 2 é 4. Ele aparece na tabuada do 2, então ele já não pode ser primo. Porque ele é múltiplo de alguém que não seja 1 e ele mesmo. Todo número que só é múltiplo de 1 e dele mesmo, ou seja, todo número que só aparece na tabuada de 1 e na tabuada dele mesmo, é um número primo. Então vamos lá. O próximo número depois do 3 é o 5. E como é que eu sei que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. É o caso aqui. 3.125 termina em 5. Então a gente vai começar dividindo ele por 5 aqui. Eu baixo 31. 31 dividido por 5 dá 6. Para 31, 1. E aí fica 12. 12 dividido por 5 dá 2. Para 12, 10. Desculpe, dá 2, né? 5 vezes 2, 10. Para 12, 2. E o 2 que sobrou com 5 forma 25. E 5 vezes 5, 25. Opa, terminou em 5 de novo. Vamos dividir por 5. Posso baixar o 6. 5 vezes 1, 5 para 6, 1, forma o 12. 5 vezes 2, 10 para 12, 2, 25. 5 vezes 5, 25. Novamente por 5. 5 vezes 2, 10 para 12, 2, 25. 5 vezes 5, 25. Por 5 novamente. 5 vezes 5, 25. 5 e 1. Então, 3.125 é igual a 5 elevado a... Isso aqui é igual a 5 elevado a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vamos para o 729. Vou pegar aqui essa parte do rascunho. Vamos lá. Temos que usar o rascunho. Se na hora da prova do Enem o espaço for pouco, você vira a página, você tem que se virar, tem que encontrar espaço para fazer. Então, olha só, não deixa de treinar. Vamos treinar comigo aqui, olha só. Você que não sabe, vamos treinar fatoração, que é essencial para a potenciação. 729, vamos lá. Não posso dividir por 2, porque não é par, por 3. 7 mais 2, 9. 9 mais 9, 18. Olha só, 18 está na tabuada do 3? Sim. 3 vezes 6, 18. Então, aqui eu posso dividir por 3. Lembrando que eu só fiz isso porque, para saber se o número é divisível por 3, basta somar os seus algarismos. Se a soma desses algarismos estiver na tabuada de 3, ou seja, for um múltiplo de 3, significa que aquele número inteiro é um múltiplo de 3, ou seja, eu posso dividir ele por 3 e vai dar resto zero. Então, 3 vezes 2, 6, para 7, 1, fica 12, com a sobra. Estou fazendo de cabeça isso, tá? Então, ficou 12. 3 vezes 4, 12, para 12 nada. 3 vezes 3, 9, para 9 nada. Vamos ver de novo se é múltiplo de 3. 24 eu já sei que é múltiplo de 3. 3 vezes 8, 24. Nem precisava fazer. Mas tudo bem. 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Então, já sei que vai dar, que eu posso dividir por 3. 3 vezes 8, 24, para 24 nada. 3 vezes 1, 3. Acabou. 3 aqui.
Baixo 8, 3 vezes 2, 6. Para 8, 2, fica 21. 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Posso baixar aqui, colocar o 3 de novo, porque eu sei que 3 vezes 9 é 27, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Depois, 3, 3, 3 e 1. Então, novamente, 729 eu posso expressar como sendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 729 é a mesma coisa que 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 3 elevado a 6. Que é o caso aqui, ó. Aparece 6 fatores aqui na multiplicação. 405, não cansa não, vem comigo, 405. Então aqui, vou fazer o tracinho para eu começar a fatoração. Ó, posso pôr 2? Não posso, porque na par. Cuidado, eu não vou direto ao 5. Por que eu não vou direto ao 5? Porque primeiro eu tenho que testar se é divisível por 3. Então vamos lá. Olha aqui, ó. É bom que fique na ordem. É interessante que fique na ordem. Se você alterar a ordem, tudo bem, não é tão problemático. Mas se fizer na ordem, fica mais organizado. Então vamos testar. Já testei o 2, não é par, já saiu. Então vamos para o 3. Olha aqui, ó. 4 mais 5 dá 9. Então aqui, ó, eu já posso colocar o 3 aqui. Por quê? 4 mais 5 dá 9. 3, e 9 está na tabuada de 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então aqui, ó, está na tabuada do 3 aqui. 4 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1 ficou 10. Então, 3 vezes 3, 9. Para 10, 1 ficou 15. 3 vezes 5, 15. Fechei a conta. Vamos ver se dá por 3 de novo. 3 mais 1, 4. Mais 5, 9. Novamente vai dar por 3. 3 vezes 4, 12. Para 13, 1. Ficou 15. 3 vezes 5, 15. Zerei. 5 mais 4, 9. Vamos por 3 de novo. 3 vezes 1. 3 para 4, 1, 15. 3 vezes 5, 15. Fechei. Por 3 de novo. 3 vezes 5, 15. Acabou. Agora eu não posso por 3. Deu 5 aqui. Quem eu tenho que colocar? 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, essa 405 eu posso escrever como sendo igual a 3 elevado a 4. Ó, 3 elevado a 4 vezes 5. Certo? Agora, vamos para esses 3 últimos casos aqui. 100. Como é que eu expresso 100? Eu preciso fatorar o 100? Não preciso. Por quê? Olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Quanto é 10 vezes 10? 10 vezes 10 dá 100. Olha a tabuada de 10. 10 vezes 10 dá 100. Só que 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Olha que coincidência, né? 2 zeros e ficou o 2 lá em cima. Então, aqui, ó, esse número de zeros aqui, ó, é a mesma coisa, eu posso colocar ele lá em cima. Então, 100 é igual a 10 ao quadrado. Então, o número de... Quando eu tenho um múltiplo de 10, eu posso expressá-lo sempre da forma da multiplicação entre um número inteiro qualquer e uma potência de 10. Um número inteiro qualquer e uma potência de 10. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas, aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou escrever esse último exemplo aqui, ó. Mas olha aqui. Eu tenho 1000 aqui. Quantos zeros eu tenho? Tenho 3. Então, isso daqui, para eu expressar na forma de potência, é só eu colocar 10 elevado a 3. 10.000, eu tenho 4 zeros. Então, isso aqui é igual a 10 elevado a 4. Como eu falei que em todo número que seja um múltiplo de 10, eu posso representá-lo pela multiplicação entre um número inteiro e uma potência de 10. Então, olha aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, 3.300. Como é que eu represento esse número na forma de potências ou multiplicação entre potências? Isso daqui é igual a 33 vezes 100. Por que eu sei que é vezes 100 aqui, ó? Porque, olha só, eu tenho 2 zeros aqui, e é exatamente isso. Quando eu multiplicar 33 vezes 100, ele vai acrescentar 33 2 zeros à direita, fazendo com que o 33 se transforme em 3.300. Então, isso daqui agora eu posso escrever como sendo igual a 33 vezes 10 elevado a
2. Certo? Fizemos uma revisãozinha bem boa, mas vamos continuar. Vem comigo aqui, vamos que vamos. Potenciação, ainda continuando na definição. Nos casos a seguir, mostre qual é a base, qual é o expoente e encontre o valor numérico. Nos casos a seguir. Então, vamos lá. Que casos são esses? São esses daqui. Então, o que eu tenho aqui são esses números. Ele me pergunta em qual é a base e qual é o expoente. Nesse primeiro caso aqui, ó, qual é a base? Muito cuidado. A base aqui é 2. Olha só, vamos lá. Vamos lá, tá? O que eu tenho, vou dar um exemplo um pouco mais simples aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, deixa eu ir para baixo aqui, ó. Vamos lá que eu vou te explicar isso bem lindamente. Se eu tiver isso daqui, ó, 3 elevado a 5. 3 elevado a 5. Esse 3 aqui, ele está embaixo. E ele é chamado de base. Enquanto que o 5 está lá no alto, no 3 elevado a 5, esse 5 é chamado de expoente. Beleza? Só que olha só. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho menos 2 elevado a 2. Menos 2 elevado a 2. A base aqui é o 2. A base aqui é o 2. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, eu tenho a base sendo igual a 2 e o expoente sendo igual a 2 também. E quanto que vai dar o resultado? Então, vamos aqui, ó. Menos 2 elevado a 2 é igual a, cuidado, menos 4. Esse menos aqui não está elevado. Só quem está elevado é o 2. Por isso que é só ele que é a base. Certo? Vamos para o caso de baixo aqui, ó. Agora sim, ó, o parênteses indica que eu estou elevando o número, esse número negativo todo. Eu não estou elevando esse menos, porque na verdade aqui em cima esse menos significa que eu tenho menos 1 multiplicando o 2. Só que ele não aparece. Se eu coloco menos, existe um menos 1 ali multiplicando o 2, para fazer com que ele mude de sinal. E nesse caso aqui, esse menos 1 também está dentro. Ou eu posso considerar que aqui ele está considerando o menos 2 um número inteiro negativo. Então, aqui, ó, qual é a base nesse caso aqui? A base aqui é igual a menos 2. E o expoente é igual a 2. A letra está um garranchão, mas acho que dá para você entender. E aqui, ó, quanto que vai dar esse resultado aqui? Ó? Menos 2 elevado a 2, vou fazer devagar, é igual a menos 2 vezes menos 2. Lembra? Como é uma potência, o que eu faço? Eu multiplico as bases, o número de vezes indicada pelo expoente. Como eu estou multiplicando dois números negativos, quando os sinais são iguais, eu sempre tenho como resposta o mais. Então, menos 2 vezes menos 2, o sinal é positivo e o resultado, então, vai dar mais 4, que eu posso só escrever 4. Continuando, olha o que eu tenho aqui, ó. 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, eu tenho aqui como base o número 5 e tenho como expoente o número 2. E 5 vezes 2 nada mais é do que 5 vezes 5, que é igual a 25. Tudo bem? Menos 1 elevado a 5. Olha só, olha só. Menos 1 elevado a 5. Lembrando aqui, ó, o menos 1 está entre parênteses. Isso significa que a minha base é o menos 1 e não somente o 1zinho, como foi o primeiro exemplo que nós fizemos aqui, ó. Nesse caso aqui, a base é só o 2, não é o menos 2. Mas aqui, o que eu tenho, que na verdade o que eu estou fazendo aqui, nesse caso, é menos 1 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, e menos 1 vezes 4 dá o menos 4 no final. É isso que está acontecendo. Agora aqui, ó, menos 1 elevado a 5, eu tenho como base
o número menos 1 e como expoente o número 5. E aí, como é que vai ficar isso daqui? Como é que eu faço isso daí? Olha só, eu não preciso ficar fazendo menos 1 vezes menos 1, mais, menos, mais, menos. Se liga nisso aqui, ó. Se eu tiver menos 1 vezes menos 1, olha só, é menos vezes menos, vai dar mais, certo? A multiplicação entre dois sinais iguais dá mais. Agora, olha só, se eu boto menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, agora são 3 fatores. Se liga, eu tenho um número ímpar de fatores, ou seja, eu tenho um expoente ímpar. Menos vezes menos vai dar mais, vezes o terceiro menos 1, eu vou ficar negativo. Então, olha só se liga nisso. Se eu tiver um expoente ímpar aqui, o sinal daqui de dentro vai se preservar. Vai se preservar. Então, eu sei que menos 1 elevado a 5 é igual a menos 1. Se o expoente for par, sempre vai dar par. Sempre eu vou ter um número par. Menos 1 elevado a 2, eu já sei que vai dar 1. Menos 1 elevado a 4.244, opa, terminou em 4, número par. Eu sei que vai dar 1, vai dar par. Certo? Vai dar par, vai dar positivo. Qualquer número elevado a um expoente positivo dá um número positivo, com exceção do zero. Porque o zero é um número neutro. Ele não é nem positivo nem negativo. Eu nem sei porque eu repeti, mas ficou menos 1 elevado a 5 aqui. Mas só para facilitar, para não ficar no vácuo aqui, eu vou botar o mais 1 elevado a 5. E aí, ó, esse mais aqui, ele não precisaria ter, tá? Eu só precisaria colocar 1 elevado a 5. E nem o parênteses também poderia ter, mas se aparecer assim, você sabe que é igual. E aí, nesse caso, a base vai ser igual a mais 1, que eu posso escrever só 1, não tem problema. E o expoente também é igual a 5. Nesse caso aqui, o que eu vou ter? 1 elevado a 5. Então, 1 elevado a 5, esse caso é o mesmo desse. Isso daqui é igual a 1. Molezinha? Tranquilo? Mas só que, infelizmente, não acabou. Ou felizmente, porque assim você pode aprender mais. E agora vamos fazer mais uma sequência de exercícios. Que sequência é essa? Olha aqui, ó. Propriedades. Expresse as representações abaixo utilizando um só expoente. Você pode observar aqui que a gente está em propriedades da potenciação. Deixa eu te falar um pouco de propriedades de potenciação ou de propriedades de qualquer coisa. Para que servem essas propriedades? Uma aplicação prática para o Enem. As propriedades servem para te ganhar tempo, para fazer com que você ganhe tempo, para que você deslanche na prova. Não deixe tempo à deriva ali. Mas olha só, devido a isso, você tem que decorar as propriedades? Mas é óbvio que não. Não é isso que eu quero. Você não tem que decorar as propriedades. Quando eu estou sugerindo que você estude por meio de exercícios, deixe que o fato de você fazer exercícios faça com que você memorize essas propriedades. Porque se você não memorizá-las dessa forma, tudo bem. Você vai poder resolver o problema sem utilizar essas propriedades. Tá? Mas eu não quero que você perca tempo memorizando coisas. É bom que você invista o seu tempo fazendo exercícios, aumentando a sua cognição, aumentando a sua capacidade de resolver os exercícios, que é o que você vai encontrar na hora da prova. Então, vamos continuar aqui. Ó. Esse é o conjunto de exercícios que eu queria te mostrar. Olha aqui, ó. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 4. Quanto é 5 elevado a 2? É 5 vezes 5. E 5 elevado a 4? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E tem um vezes aqui no meio. Isso significa o quê? Que eu vou ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 4, mais 4 vezes. Então, olha só, vê se você concorda comigo. Que no final das contas, isso aqui equivale ao fazer o quê? 5 elevado a 2 mais 4. Ou seja, a propriedade, quando ela é explicada, ela é dita assim, ó. Eu repito a base e somo os expoentes. Por isso que isso daqui é igual a 5 elevado a 6. Mas, olha aqui, ó, o que eu quero te dizer é o seguinte, você poderia fazer isso aqui assim, ó, 5 ao quadrado. 5 vezes 5. E 5 à quarta? Então, eu tenho vezes aqui no meio, 5
vezes 5, vezes 5, vezes 5. Não é isso? Não é isso, sendo que esse camarada daqui é o 5 ao quadrado, esse vezes é o vezes que está aqui no meio, e esse daqui é igual a 5 à quarta. É por isso, exatamente, ó, se eu contar todo mundo aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que deu 5 elevado a 6. Essa é a propriedade. Propriedade número 1. Se eu tenho uma multiplicação entre potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Uma outra propriedade aparece quando eu tenho a divisão entre potências de mesma base. Lembrando que isso daqui também poderia aparecer dessa forma aqui, ó. Isso daqui poderia ser 3 elevado a 3 sobre 3 elevado a 2. Pode aparecer assim também. O que eu faço aqui, ó? Nesse caso, eu vou simplificar, porque em cima, ó, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, e embaixo vai ficar 3 vezes 3. Eu posso simplificar 2 de cima com 2 de baixo. Então, isso equivale também ao subtrair os expoentes. Deixa eu fazer devagar aqui, ó. Isso aqui é igual a 3 vezes 3 vezes 3 sobre 3 vezes 3, certo? Aqui, ó, 3 fatores em cima e 2 fatores embaixo. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Esse 3 com esse 3 e esse 3 com esse 3. Isso daqui vai sobrar somente o 3. Mas qual é a propriedade? Para você não ter que ficar montando e simplificando, a propriedade é assim, ó. Na divisão entre potências de mesma base, eu simplesmente repito a base, aqui, ó, eu repito a base e subtraio os expoentes, ó, 3 menos 2. Isso aqui é igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3. Então, te expliquei como a propriedade foi criada e te expliquei a própria propriedade, tá? Então, é só você subtrair os expoentes se tratar de uma divisão de potências de mesma base. Beleza? Então, vamos para a próxima. Agora, nesse caso aqui, eu tenho isso daqui, ó. A propriedade me diz o seguinte. Isso daqui é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. O 2 entra multiplicando esse 3 aqui. Mas por que isso acontece? Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui, ó. 2 elevado a 3 é igual ao quê? É 2 vezes 2 vezes 2, certo? Isso tudo está elevado a 2. O que significa eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 e elevar a 2? Isso significa eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 e multiplicar isso daqui vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto vai dar isso aqui, ó? Isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 6. Entendeu? Então, quando eu tenho... Isso aqui é a potência da potência. A potência da potência. O que eu faço? Eu entro com esse número externo multiplicando esse número de dentro. Isso daqui, então, vai ficar igual a 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. Certo? Vamos lá. Aqui, ó. Agora eu quero que você expresse na forma de potência os números ou as representações que vão aparecer logo abaixo. Então, vem comigo aqui, ó. Raiz de 2. Pô, mas vem cá, raiz de 2, isso é uma radiciação. Como é que eu expresso isso na forma de uma potência? Então, agora eu venho com a definição. A radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Isso daqui é igual a raiz, olha aqui, ó, de 2 elevado a 1. E esse índice aqui é 2. Isso aqui é a raiz quadrada de 2. Quando não aparece nada aqui, isso é uma notação, tá? Significa que eu tenho um 2 aqui escondido. E quando não aparece nada no expoente, significa que eu tenho o 1 aqui escondido. Então, isso daqui é igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é um expoente fracionário. Ou seja, expoente fracionário é a mesma coisa que eu dizer que o expoente é uma fração. E eu posso escrever isso daqui ainda assim, ó. Isso aqui é igual a 2 elevado a 0,5. Por quê? 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, essas são as formas. Representei um radical, né, uma raiz quadrada, na forma de uma potência. Certo? Agora vamos para esse caso aqui, ó. Raiz cúbica
de 5 elevado a 2. Isso daqui vai ser igual ao quê? Da mesma forma, a base vai ser o 5 e o expoente vai ser esse número que está elevando o 5 em cima e o índice da raiz ele fica embaixo. Então, raiz cúbica de 5 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 2 terços. Então, sempre que você se deparar com uma potência cujo expoente é uma fração ou cujo expoente é um número decimal, na verdade, aquilo ali trata-se de uma raiz. Viu que interessante? E agora, nesse casinho aqui, como é que eu faço? Isso daqui vai ser igual. Olha só, eu quero passar isso tudo aqui para o expoente. Então, isso aqui vai ser igual, eu vou colocar entre parênteses o 3 ao quadrado vezes 7. Por que eu vou fazer isso? Porque a raiz está em cima dos 2. E eu tenho que colocar o parênteses para dizer que é sobre os 2. Porque se eu não colocar o parênteses, quem está lendo vai pensar que eu estou atuando, que eu estou colocando o expoente só sobre o número 7. E não é o caso. Então, olha só. Nesse caso aqui, o expoente que está nesses dois números é 1. Né? Porque esses dois números juntos eles estão elevados a 1. Não aparece nada. Os dois juntos eles estão elevados a 1. Sobre 5. O índice vem para baixo. E agora, acabou? Não, não acabou. Eu posso usar aquela propriedade, porque isso aqui é uma potência de uma potência. Então, essa propriedade eu tenho um número fora que ele pode entrar multiplicando. Então, isso daqui vai ser igual a... Vai entrar multiplicando distributivamente. Ou seja, 1 sobre 5 vezes o 2 primeiro e 1 sobre 5 vezes o expoente que está sobre o 7, que é 1. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 2 sobre 5, porque é 2 vezes 1/5. Eu multiplico esse 2 só vezes o numerador, porque 2 é 2 sobre 1, né? A multiplicação entre frações. E isso daqui, eu multiplico por 7 elevado a 1/5. Esse 1/5 entra multiplicando o expoente de 7, que é 1. 7 elevado a 1/5. E essa é a minha resposta final para essa questão. Vamos para o próximo conjunto de exercícios. Vamos lá. Expresse as potências abaixo de modo que os expoentes sejam positivos. Expoente positivo, hein? Vamos ver que negócio é esse aqui, Vamos lá. Olha aqui, 2 elevado a menos 1. Quer dizer que o expoente pode ser negativo? Pode. Então, olha só o que eu tenho aqui, Quando isso acontece, 2 elevado a menos 1, o que eu estou querendo dizer é isso daqui, Isso daqui é igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. Então, olha só. Um expoente negativo, o que ele faz é inverter o número. Ele pega a fração e inverte. O número que está embaixo, que é o denominador, passa a ser o numerador. E o numerador, que é o número que estava em cima, passa a ser o denominador e ir para baixo. Olha aqui, mais um exemplo. Eu tenho 1 quarto elevado a menos 2. Então, isso daqui é igual a 4 sobre 1 elevado a 2. Depois que eu inverto também, eu mudo o sinal do expoente. O sinal do expoente passa a ser positivo. E olha só, além disso, olha aqui, eu fiquei com 4 sobre 1, né? Eu posso aplicar essa distributiva aqui tanto no 4 como no 1, mas a questão aqui é o seguinte, isso daqui é igual a 4 elevado a 2, porque esse 4 dividido por 1 dá o próprio 4. Então, eu já posso colocar 4 elevado a 2. Se eu ainda quiser desenvolver, a questão não me pede, mas se eu desenvolver, isso daqui vai ser igual a 4 vezes 4, que é 16. Certo? E esse exemplozinho aqui é o último que nós temos aqui, menos 3 elevado a menos 2. Lembrando, qual é a base aqui? Qual é a base? É o 3, não é o menos 3. Então, muito cuidado, porque eu vou esmiuçar isso daqui. O que está acontecendo aqui é isso daqui. É menos 1 vezes 3 elevado a menos 2. É isso que está acontecendo. Esse menos 2 ele está só atuando sobre o número 3.
Então, isso daqui eu posso escrever como menos 1 vezes 1 sobre 3 elevado a 2. Cuidado com esse parênteses aqui. Eu preciso desse parênteses por quê? Porque se eu colocar sem o parênteses, eu vou ter a impressão de que esse 2 está elevando só 1. E não é. Eu quero que ele eleve o 1/3. E outra coisa também, ó, eu inverti aqui e mudei o sinal, como eu falei. Então, isso daqui eu posso escrever como... Eu poderia até parar por aí, porque a questão só me disse para colocar o expoente positivo. Mas, se eu quiser desenvolver, isso aqui vai ficar igual a menos 1 vezes 1/3 elevado a 2 é igual a 1 sobre 9. Menos 1 vezes 1 sobre 9 é igual a menos 1/9. Certo? Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, esse pré-treino me deu um calor. Por que eu estou chamando de pré-treino? Porque agora sim, com a base necessária, nós vamos partir para as questões do Enem. E o nível das questões do Enem é um pouquinho acima. Por quê? Porque as questões são contextualizadas. Eu poderia ter colocado no pré-treino também questões contextualizadas em níveis um pouco inferiores ao Enem. Mas eu vou dar um pequeno salto aqui e a gente vai estudar, vamos tentar fazer as questões do Enem junto. Só que eu só vou tirar esse casaco aqui, que realmente agora já esquentou aqui e a gente já está pronto para pegar o Enem. Vamos embora. Eita ferro, quase que eu quebrei tudo aqui. Essa questão caiu na prova amarela de 2013. Então, questão número 137 da prova amarela de 2013. Vamos lá. Vamos direto para o comando da questão. Então, vamos aqui, ó. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Me deu uma série de expressões aqui que relacionam S com m. Não deu para entender muito bem, mas agora eu já sei do que se trata. Ele quer correlacionar duas variáveis que eu não sei. Uma é S e a outra é m. Vamos ver com isso na cabeça. Vamos ler com isso na cabeça. Então, vamos embora. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa. Então, na verdade, o que ele está me dizendo aqui, ó, que é uma relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera o cubo da área S da superfície de um mamífero, ó, o cubo da área S da superfície do mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa M. Então, eu tenho que aprender a escrever isso daqui. Então, vamos lá. O cubo da área S. Então, se eu tenho S, o cubo da área S é S ao cubo. É proporcional. Proporcional tem um símbolo maluco aqui que você não precisa decorar, que é isso daqui, ó. É proporcional ao quadrado de sua massa M. É proporcional ao quadrado da massa M, que é a massa M ao quadrado. É assim que eu escrevo. Dizer que isso é uma constante proporcional, olha só. Aí ele me falou, ó, isso é equivalente a dizer que uma constante k maior que zero, que para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão tal. Olha só, se eu falo que se esse lado aqui, S ao cubo, é proporcional a m ao quadrado, é a mesma coisa que eu dizer que isso daqui, ó, S ao cubo é igual a um k, que é uma constante de proporcionalidade, k vezes m ao quadrado. Ele me falou que esse k é uma constante maior do que zero. Tudo bem. Agora, olha só. Ele me pediu aqui nas respostas o valor de S em função de M. O que eu faço aqui? Para resolver isso daqui, ó, eu tenho que isolar o S. O que eu faço? Para eu isolar o S, eu tenho que criar alguma função aqui que eu consiga simplificar esse 3. E aí, eu simplificando esse 3, eu deixo o S sozinho. E o que eu fizer desse lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado da equação também. Então, para eu fazer isso, o que eu penso? Eu tenho que pensar, como S está elevado ao cubo, isso é uma potência. Eu tenho que pensar na operação inversa da potência, que é quem? É a radiciação. Então, se dos dois lados eu fizer isso daqui, ó, eu colocar raiz dos dois lados, então, do primeiro lado, eu vou ter raiz
de S ao cubo. Mas raiz o quê? Raiz cúbica. Né? E do outro lado da equação, eu também tenho que colocar uma raiz cúbica. Então, raiz cúbica de km ao quadrado. Ó, eu não coloquei um vezes aqui. Quando não aparece vezes, ou um sinal entre duas variáveis, isso indica que é uma multiplicação entre elas. Tá? E agora, tendo isso daqui, o que eu faço? Ó? Eu utilizo as propriedades. Uma do que a gente aprendeu hoje, que foi o quê? Foi transformar uma raiz, né, uma radiciação, uma raiz, em um expoente, uma potenciação. O que eu faço? Eu transformo a raiz num expoente fracionário. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu posso escrever aqui? S, posso escrever que S, esse lado é igual a S elevado a 3 sobre 3 dividido por 3. Por quê? Esse 3 aqui, ó, vai para o numerador, e esse 3 aqui, que é o índice da raiz, vai para o denominador. Isso é igual a mesma coisa que eu vou fazer do outro lado. Ó. O que eu tenho aqui é um km elevado ao quadrado. Esse km elevado ao quadrado. Só que o km elevado ao quadrado não está elevado a nada. Então, em cima no numerador vai ficar 1 e o denominador vai ficar 3. Isso a gente treinou bastante hoje. Né? Então, eu fico assim. Só que aqui desse lado aqui, ó, é uma fração que eu tenho no numerador. Então, esse 3 eu posso... Quer dizer, uma fração que eu tenho no expoente, no que está elevado a S. Então, eu posso cortar o 3 com 3 aqui. E aí, o que vai sobrar aqui? Vai ficar aqui o meu S, vai ser igual... Agora, olha só, posso aplicar uma propriedade aqui. Ó. Se eu tenho... isso aqui é a potência da potência. 1/3 está em cima de todo mundo lá, é a potência. E ela pode entrar aqui dentro do parênteses, multiplicando distributivamente a potência. O K está elevado a quanto? O K está elevado a 1. Então, 1 vezes 1/3 dá 1/3. Então, K elevado a 1/3. No meio não, 1/3. E esse 1/3 ficou em cima de K puro aqui, porque tinha um 1zinho aqui, não está aparecendo, mas o expoente do K é 1. E da mesma forma, o M, ele está elevado a 2 aqui. 2 vezes 1/3 dá 2/3. Então, essa daqui é a minha resposta. Vamos encontrar ela lá. Primeiro, deixa eu marcar ela aqui, ó. Uma linha meio tortinha, mas... K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Isso aqui está na letra D de dado. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão do Enem. Vamos lá. Então, vamos aqui para a questão número... questão número 168 da segunda aplicação da prova de 2013. Tudo bem? Então vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Bom, o que ele quer saber é quantos algarismos tem um Googleplex. Eu não sei o que é Googleplex, então de qualquer forma eu tenho que ver a definição que ele deu. Não me adiantou ler o comando da questão primeiro. Então vamos para o enunciado. Vamos lá. O matemático americano Eduardo Kastner pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Então, esse número muito grande é o algarismo 1 seguido de 100 zeros. Seu filho batizou o número de Google. Beleza. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googleplex, que consistia de 10 elevado a 1 Google. Então, vamos lá. Vamos lá. O número 1 é o Google. O que é um Google? Que ele definiu aqui, ó. O Google é igual a 1 seguido de 100 zeros. O que é 1 seguido de 100 zeros? Olha só. Se eu tenho 10, deixa eu escrever aqui, ó. Se eu tenho 10 é 1 seguido de 1 zero. Isso aqui é igual a 10 elevado a 1. Se eu tenho 100, 100 é igual a 10 vezes 10. Ou seja, é 10 elevado a 2. Isso a gente viu hoje. Se eu tenho 1000, isso aqui vai ser igual a 10 elevado a 3. 1 seguido de 3 zeros é 10 elevado a 3. Então, 1 seguido de 100 zeros nada mais é do que 10 elevado a 100. Isso é um Google. Agora, olha só.
Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googolplex. Então, agora tem o Googolplex, que consistia em 10 elevado a 1 Google. Então, o Googolplex é igual a 10 elevado a 1 Google, que é 10 elevado a 100. Certo? E agora ele me pergunta quantos algarismos tem o Googolplex. Quantos algarismos tem o Googolplex? Então, vamos lá. Eu vou te perguntar, primeiro, eu quero te perguntar o seguinte. Quantos zeros tem o Googolplex? Quantos zeros tem o Googolplex? Olha só, quando eu tenho uma potência de 10, o expoente me diz quantos zeros ele tem. Então, o Googolplex, eu sei que o Googolplex tem, aqui ó, o Googolplex tem 10 elevado a 100 zeros. Só que ele não está me perguntando o número de zeros, ele está me perguntando o seguinte, olha aqui ó, quantos algarismos tem o Googolplex? Quantos algarismos tem o Googolplex? O Googolplex tem essa quantidade de zeros mais um algarismo que é o número 1. Então, o Googolplex, esse número aqui, ele tem 10 elevado a 100 zeros mais um algarismo, que é o número 1 que vem na frente. Então, a minha resposta, ela está na letra D de dado. Beleza? Ótimo. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Vamos lá. É uma questão que caiu no Enem de 2009. Questão número 137 da prova amarela do Enem de 2009. Então, vamos lá. Vamos direto para o comando da questão, como a gente tem feito. Olha aqui, ó. Desse modo, considerando E elevado a 0,3 igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Ele me deu dois valores aqui. Ou seja, o que ele quer saber é a população... Vou botar até de vermelho aqui, ó. O que ele quer saber é a população com 60 anos ou mais em 2030. Certo? E ele me deu valores aqui, ele me deu um intervalo de valores que essa população tem que estar contida nesse intervalo, tá? No qual a equação está contida. Um detalhe aqui é o seguinte, ó. Ele me deu E elevado a 0,3 igual a 1,35. Quando o problema te dá uma informação, aquela informação, geralmente o Enem gosta disso, tá? É uma informação que você vai usar. É uma informação que também é uma dica do que você tem que fazer no problema. Encare dessa forma. Muitos vestibulares, eles colocam mais informações do que você realmente precisa. O Enem volta, às vezes ele faz isso também, mas é raro. Geralmente essas informações, elas servem como uma ajuda para você resolver a questão. Mas vamos lá. Vamos ler aqui. Geralmente esse textão inicial ele não serve muito, mas vamos dar uma olhada nele. Vamos lá. A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Aqui, ó, em 1950 havia 95 milhões de pessoas ou mais em países desenvolvidos, que é essa faixa aqui, ó. Aqui, ó, países desenvolvidos, essa linha aqui toda, essa linha preta aqui. Enquanto que a linha tracejada são países em desenvolvimento. Linha contínua, desculpe. Linha contínua são países desenvolvidos, né? E a linha tracejada, pontilhada, melhor dizendo, países em desenvolvimento. Então ele falou que 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em países desenvolvidos. Número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. Então, beleza. Então, ele me deu o gráfico, ele tem vários pontos aqui no gráfico para analisar, mas vamos continuar lendo a questão para ver se a gente vai precisar ou não usar o gráfico. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 vezes e elevado a 0,03x
em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000, x igual a 1 corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considere E elevado a 0,3 igual a 1,35. Estima-se que a população em 60 anos ou mais estará em 2030 entre. Então vamos lá, olha só. Vamos partir da equação que ele me deu, tá? Então, o que ele me forneceu no problema foi que y é igual a 363 vezes o E elevado a 0,03 vezes x. Mas o que é esse E aqui? Esse E é o número de Euler, ou o número neperiano, mas que não vai me interessar na questão, porque ele já me deu uma aproximação de E elevado a 0,3. Tá? E aí, olha só o que ele fala. Ó. Ele fala que quando x igual a 0, ele corresponde ao ano 2000. Né? Se eu botasse o x igual a 0 aqui, ia dar 0 vezes 0,03. 0 vezes 0,03 vai dar 0. E elevado a 0, e aí ficaria com E elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, com exceção do 0 elevado a ele mesmo, que é uma indeterminação. Certo? Então, aqui, ó, eu teria 363. Então, se por exemplo, eu quisesse, a questão estivesse me perguntando qual seria a população no ano de 2000, essa população seria de 300, a população de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Essa população seria de 363 milhões, porque isso aqui já me responde em milhões, ó. Corresponde ao ano 2001, sucessivamente, e que y é a população em milhões. Então, o y ele já me dá o valor em milhões de habitantes. Agora, e se fosse em 2001? Em 2001, isso daqui seria x igual a 1. Né? É o que ele está me falando. X igual a 1 corresponde ao ano 2001. Só que ele quer saber o seguinte. Ele quer saber quanto estará a população em 2030. Olha aqui o que ele quer saber. A população em 2030. Se ele quer saber a população em 2030, ora, se em 2000 o x é 0, 2001 o x é 1. Em 2030 o x vai ser quanto? O x vai ser 30. Então, o que ele quer saber, se ele quer saber a população em 30, é o que a gente vai calcular. Y em 2030, população em 2030 de 60 anos ou mais, vai ser igual a 363 vezes E elevado a 0,03 vezes 30. Engraçado, equacionei o problema e nem precisei do gráfico que ele me deu. Isso só foi possível entender quando eu li ali a questão, ele me deu a fórmula, já tranquilizou para mim. Ou seja, toda essa parte aqui da questão eu nem precisaria ter lido com atenção. Só essa daqui, aqui tem todas as informações que eu preciso para matar o problema. Então, o que eu quero está aqui e o que eu quero é esse Y 2030 aqui, que é a população de habitantes com 60 anos ou mais de idade que eu vou ter em 2030 nos países em desenvolvimento. Em desenvolvimento, tá? Mas que é exatamente o que ele está me perguntando. Que ele está falando aqui, ó. Nos países em desenvolvimento. Olhando o gráfico aqui, ó. Olhando o gráfico, eu sei que esse número vai estar entre 490, né? Porque quando eu subir aqui, o 2030, ele vai cair aqui, ó. Vai estar entre 490 e 490 milhões e 1.592 milhões. Só que olha só, eu não tenho nenhuma alternativa disso aqui, porque ele quer uma estimativa mais precisa aqui, ó, utilizando exatamente essa fórmula. E aqui a questão também é o seguinte, ó, que quando eu caio aqui, se eu olhar esses números, é o percentual que ela representa. Ó, quando eu caí aqui no 95, aqui, o percentual estava entre 10 e 15. Nos países em desenvolvimento, está entre 10 e... no limite aqui do 15, próximo ao 15, mas eu também não sei. Eu não sei o que isso vai representar para o valor real. Então, o que eu tenho que partir é para isso daqui mesmo. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos trabalhar isso daqui, ó. O que eu tenho aqui é elevado a 0,03.
mas o que ele me deu é E elevado a 0,3 apenas. Então, eu tenho que fazer uma pequena transformação aqui, ó. Então, vamos nós. Olha aqui que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse cara daqui, esse camarada aqui, ó, e vou trabalhar nele. Olha o que eu vou fazer. Utilizando as propriedades, olha o que eu posso fazer. Esse 30 aqui, ó, é 3 vezes 10. Então, vou fazer bem devagar para você entender, ó. Eu vou ter que... Isso daqui vai ser igual a E elevado a 0,03 vezes 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Só que, olha só, a ordem dos fatores numa multiplicação não altera o meu produto ou o meu resultado. Então, o que eu posso pegar isso daqui e escrever dessa forma aqui, ó. E elevado a 0,03 vezes 10 vezes 3. E eu posso multiplicar só esses dois aqui, ó. 0,03 vezes 10, o que eu faço? Quando eu multiplico o número por 10, eu posso encontrar o resultado simplesmente andando com a vírgula dele. Como eu estou multiplicando aquele número por 10, aquele número vai aumentar. Então, eu vou andar com a vírgula para a direita. A vírgula vai parar aqui. Então, 0,03 vezes 10 é igual a 0,3. Então, isso daqui eu posso reescrever da seguinte forma. É elevado a 0,3 vezes 3. Certo? O E elevado a 0,3 já apareceu, só que eu tenho aquele vezes 3 ali. E é aí que eu tenho que aplicar uma outra propriedade. Qual é a propriedade que eu aplico aqui, ó? O E elevado a 0,3 vezes 3 é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. E elevado a 0,3 elevado a 3. É potência da potência. Lembra? Essa potência, ela entra aqui multiplicando. Por isso vai ficar E elevado a 3 vezes 0,3. Então, é isso aqui que eu tenho. Então, eu já posso reescrever o meu Y da seguinte forma. Y de 2030, ele vai ser igual a 363 vezes... Calma aí que ficou apertado aqui. Deixa eu só passar um pouquinho para baixo. Vai ficar 363 vezes E elevado a 0,3. Isso tudo elevado a 3. Certo? Só que é o seguinte. Ele me deu a aproximação de E elevado a 0,3, que é igual a 1,35. E como é que eu vou calcular, então, esse valor aqui, ó? Eu tenho que fazer 1,35. Esse cara aqui do meio, isso daqui, é 1,35. Então, para eu calcular isso daqui, eu tenho que pegar 1,35 e elevar ao cubo. Eu tenho que fazer 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35. E é exatamente isso que eu vou fazer. Não posso fugir de conta a prova do Enem. Então, vamos lá. Vamos lá. 1,35 vezes 1,35. Como é que eu vou fazer isso daqui, ó? 5 vezes 5, 25, vai 2. 3 vezes 5, 15, mais 2, dá 17. Vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Agora, essa multiplicação por 1 aqui vai ficar 5, 3, 135. Vai dar, né? Então, aqui, ó, 5, 3, 1. Agora, eu somo. 5. 7 mais 5 dá 12. Vai 1. 6 mais 1, 7 mais 5, 12 de novo. Vai 1. Aqui, 4 mais 5, 4 mais 1, 5, mais 3, 8. E aqui, 1. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, no primeiro fator aqui, duas casas depois da vírgula no segundo fator, né? 1,35 vezes 1,35. Os dois têm duas casas depois da vírgula. Eu tenho que andar 4 casas aqui para acertar o número final, ó. Então, partindo daqui a vírgula, 1, 2, 3, 4. Esse é o meu resultado. 1,8225. Tudo bem? Beleza. Só que agora eu tenho que pegar isso daqui e multiplicar de novo por 1,35. Sem pena. Então, vamos nós. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10. Mais 1, vai dar 11, vai 1. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41, vai 4.
5 vezes 1, 5 mais 4, 9. Agora vamos para o 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 3 vezes 2, 6 aqui. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. E por último, eu repito só um aqui, ó, que vai repetir esse número inteiro. Então vamos lá. Vai dar 5, 2, 2, 8 e 1. Somando tudo aqui agora, eu tenho que vai ficar 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 1, 8. Mais 5, 13. Vai 1. 6 mais 2, 8. Mais 2, 10. Vai 1. 9 mais 1, 10. Mais 4, 14. Mais 2, 16. Vai 1. 5 mais 8, 13. Mais 1, 14. Vai 1. E aqui deu 2. Ótimo. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1,8882 tem 4, mais essas duas do 35. 4 mais 2, 6. Eu ando 6 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu encontrei 2,420375. Para eu resolver agora, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 363. Calma, 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 para, que agora eu posso simplificar. Porque eu estou diante da minha resposta final. E olha só o que acontece aqui, ó. Se eu quero a minha resposta, se eu estou agora querendo a minha resposta final, eu vejo a proximidade desses números aqui, ó. Eu vou tentar aproximando com 2 casas decimais. Já é o suficiente para mim. Então, olha aqui, ó. Aproximando esse número aqui para 2 casas decimais aqui, ó, o que eu tenho que fazer é 363 vezes 2,46. 2,46. Melhor ainda, eu posso aproximar isso aqui para 2,5. 2,460375, eu posso aproximar direto isso aqui para 2,5. Por que 2,5? Porque, como eu vou acabar aqui com esse 4 aqui, eu vejo o número que vem depois. Como é um número maior ou igual a 5, eu subo uma casa dessa daqui. Então, aqui, ó, eu posso aproximar melhor ainda para 2,5. Multiplicando. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 6 vezes 5, 30. Mais 1. 31. Vai 3. 3 vezes 5, 15. Mais 3, 18. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Somando, 5. 5, 6 mais 1, 7. 8 mais 2, 10. Vai 1. 7 mais 2, 9. Como eu tenho uma casa depois da vírgula aqui no 2,5, eu ando. Então, eu tenho que o meu Y 2030, ele é aproximadamente igual, esse tio é só para dizer que é aproximadamente igual, a 907,5 milhões. E aí, meu amigo, é só procurar a resposta. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. 907,5 milhões. Está em qual intervalo aqui, ó? Não está no primeiro, não está no segundo, não está no terceiro, não está no quarto. Opa, bateu aqui na trave, mas está no E. Aqui, ó. Está entre 870 e 910. Eu encontrei 907,5. Então, a minha resposta é a letra E de elefante. Pessoal, a gente termina essa aula aqui de potenciação. Foi uma aula bem completa. Eu tentei explicar para você a forma que você tem que fazer os exercícios de pré-treino, mas isso foi só uma demonstração. Esses exercícios de pré-treino ainda não são suficientes para você começar a fazer questões nessa área do Enem, tá? Mas os exercícios, depois que você começa a entender os exercícios de pré-treino, eles vão te alimentar. Eles vão fazer com que você se sinta motivado para acertar novos exercícios. Esse é o objetivo. E também, logicamente, te preparar para as questões do Enem. Ao chegar nas questões do Enem, você automaticamente já estaria mais bem preparado para resolver essas questões. Esse é o principal objetivo das questões de pré-treino. No mais,
Continuem estudando e qualquer dúvida pode perguntar, pode postar. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.